Por que deixar algumas medicações guardadas em casa? O que a gente chama carinhosamente de farmacinha. Hoje a gente vai falar disso. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente conversa sobre homeopatia. Você está assistindo uma gravação de uma live que foi feita dia... 23. Eu sempre esqueço, dia 23 de janeiro. Muita saudade, gente. A gente estava morrendo de saudade. Ainda bem que vocês estão voltando aqui. Então, para quem não nos conhece, eu sou Soraya. Eu faço essa live com o Eduardo, que daqui a pouco eu vou adicionar. Nós somos médicos homeopatas. Nós somos médicos há cerca de 20 anos. E, como eu disse, esse canal é voltado para homeopatia. Cada dia a gente traz um tema especial, mas a gente está aqui para responder as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida relacionada com homeopatia, independente do tema, vocês podem trazer para a gente e a gente vai respondendo. Du, você não apertou o botãozinho para entrar. Eu estou adicionando o Eduardo enquanto isso. Se vocês já tiverem alguma dúvida dessas 2 semanas que a gente não se viu, pode já trazendo pra gente. Ainda não. Vão falando pra gente, tá? Que agora vai. Bom, a gente escolheu hoje o tema, enquanto o Eduardo está entrando, eu vou conversando com vocês, né? Hoje o tema é farmacinha. Eu acho que a maioria de vocês sabem o que é farmacinha, mas a gente vai explicar. A gente vai explicar, né? Para quem está chegando de novo, às vezes não sabe, então a gente vai explicar o que é a farmacinha, né? Tá, Nath, obrigada pela propaganda. Tá lá no YouTube do Eduardo também. Então ele já Tô quase. tá quase conseguindo entrar no YouTube. O YouTube é um pouco mais devagar que o Instagram, por isso que a gente acaba se enrolando aqui. Mas, enfim, já estamos aqui no Instagram ao vivo. Então, a farmacinha é o quê? É aquela medicação que a gente deixa guardado em casa, alguns medicamentos que a gente deixa guardado em casa para um momento de urgência. Então, antes da gente conversar sobre a farmacinha, a gente vai pensar, vamos raciocinar primeiro, por que é necessário esse uso dessa medicação, né? Então, a princípio, as doenças, de uma forma geral, né? Você já consegue ainda não? 5 segundos. Tá. De uma forma geral, as doenças são ou agudas ou crônicas. Pronto, entrou. Legal. As crônicas são aquelas queixas mais prolongadas que a gente conversa na consulta. As agudas são aqueles quadros que nos motivariam a ir, por exemplo, para um pronto atendimento ou até para um pronto-socorro. Então, é aquele que tem rápida evolução, ela pode, né, ou ir, infelizmente, para a morte ou para uma melhora rápida. Né? Esses são os quadros agudos. Tá bom. Você não parece direito do... No YouTube? Tá bom. Tá então, parecendo o seu tripé também. Tá, a gente vai arrumando. É. Então, vamos falando. Fala pra gente um pouquinho dessas doenças crônicas e agudas enquanto eu tô arrumando aqui. Legal. Isso é uma dúvida bem recorrente, né? Durante as consultas, né? Vamos lá. Quando vocês passam em consulta, claro, não na vigência de um quadro agudo, né? Via de regra, vocês passam por causa dos problemas crônicos. São sintomas crônicos. É uma dor de estômago, é uma dor de cabeça mais antiga, um problema de digestão, que mais? Uma perna inchada, um problema no coração, né? Ou algum problema psíquico. Então, são sintomas crônicos, né? E aí, a gente precisa da consulta para fazer
essa análise mais detalhada de todos os sintomas, porque é um medicamento que a gente chama até de uma maneira meio equivocada, mas é porque está meio estabelecida. Então, é esse medicamento de fundo, né? Ou, na verdade, o certo é falar o tratamento crônico, né? O medicamento para o tratamento crônico. Ele que vai, na verdade, organizar a sua saúde, tá? Então, é necessário que todas as vezes que o crônico, os sintomas crônicos estiverem presentes ou estiverem intensos, vocês passem em consulta. Por quê? Porque os medicamentos que a gente vai, o tema de hoje, os medicamentos da farmacinha, eles podem até segurar alguns dias um sintoma crônico um pouquinho agudizado, mas ele não faz esse papel. É um medicamento de uma potência muito superficial, muito baixa, para conseguir movimentar tanto assim o organismo como um todo, aí, com os mecanismos defensivos. Num quadro agudo, sim, né? O quadro agudo pode ser mais profundo, mas a potência C6 ela consegue dar conta, né? É, então, durante a consulta a gente vai fazer essa análise mais detalhada, não que a gente não faça num quadro agudo, mas o quadro agudo, se for simples, principalmente, a gente vai pegar só os sintomas, né, bem localizados de onde tá sendo mais acometido. Então, pode ser a parte respiratória, a parte digestiva, né? Então, uma diarreia aguda, que a gente chama de jeca, né, uma gastroenterolite aguda, ou uma crise de asma, ou uma dor de garganta, isso. Então, é um quadro que está mais localizado. Então, a gente vai, claro, sempre na homeopatia a gente leva em consideração todos os sintomas, né? E o ser humano como um todo. Isso é um dos princípios, né, da homeopatia. Mas, geralmente, como os sintomas estão mais localizados, a gente também vai dar um medicamento um pouquinho mais direcionado, né? Ao contrário do tratamento do crônico. E aí o tema de hoje é só para essa introdução é só para a gente diferenciar, né? A gente precisa diferenciar aí o que é tratamento do crônico e o tratamento do agudo, que é o que a gente vai falar hoje, que são os medicamentos da farmacinha, né? Então, o crônico, quem está começando com a homeopatia, é muito comum, né? Eles me trazerem assim, não sei se com você é assim. Então, o paciente passa pela primeira vez em consulta, a gente prescreve ali a medicação, e aí eu costumo já orientar a farmacinha, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer um quadro agudo. Então, logo na primeira consulta, eu oriento que ele compre ali alguns medicamentos e deixe ele de reserva. E aí, quando chega e o paciente compra, aí chega na segunda consulta, ele fala assim, na hora que eu prescrevo a medicação da consulta, do crônico, ele chega para mim e fala assim, então eu vou ter o meu remédio lá já, na minha farmacinha? Muito comum. Porque ele pensa, nossa, eu comprei aquele monte de remédio, provavelmente o que a doutora acabou de prescrever aqui na consulta vai estar lá na farmacinha. 99,9% de chance de não ter na farmacinha. Por quê? Porque a medicação que a gente usa nos casos crônicos, ela tem uma potência. E a medicação que a gente usa da farmacinha para os quadros agudos, ela tem uma outra potência. Então, são medicamentos diferentes. Assim, o nome é o mesmo, né? Só que ele vai estar em potência diferente. Então, provavelmente, a medicação que você vai tomar na consulta não vai ter lá na farmacinha, tá? Então, é para vocês irem entendendo essa diferença, né? Do caso crônico e do caso agudo. Então, o crônico é o que a gente conversa geralmente na consulta e o agudo são aqueles, é o que a gente estava falando ali, que são os que nos motivam a ir até o pronto-socorro ou um pronto-atendimento, né? Só para finalizar aqui de crônico, e se eu tiver uma doença crônica, eu sempre preciso tomar medicação? Enquanto você tiver sintomas, né? Mesmo que sejam sutis, por exemplo, uma rinite, né? Eu não tenho. Hoje mesmo, a gente passou uma paciente, eu não tenho sintoma nenhum. Mas ela falou, eu não tenho sintoma nenhum, na verdade. Ela estava com o nariz um pouquinho entupido, tinha um motivo, realmente ela estava bem. Mas por causa de um produto, né, do trabalho dela, que o cheiro estava muito intenso,
ela estava com uma obstrução nasal, né? Mesmo quando os sintomas são frustros, assim, e tem um motivo externo, né? Geralmente é o órgão de choque da pessoa que vai descompensar. Então, no caso, né, de um vai ser o nariz que vai ficar obstruído, o outro vai ter dor de cabeça, o outro vai ter uma náusea. Então, é o órgão de choque que acaba respondendo aí, mesmo que o estímulo seja um pouco mais intenso, né? Claro, não muito intenso, como né, um corte, né? Que aí sai um pouquinho da individualidade, porque o estímulo é muito forte. Mas então, qual que é a pergunta mesmo? Não, então a doença crônica sim precisa ser tratada, porque a doença crônica ela não melhora sozinha. Então ela precisa do estímulo medicamentoso para caminhar, para a gente caminhar para uma cura, né? Então vamos lembrar só, né? O que a medicação homeopática ela faz mesmo? Então é o As estímulo. leis de cura, né? Vamos falar de novo das leis de cura. Na verdade, eu ia um pouquinho antes. A medicação homeopática ela vai estimular a nossa energia vital para que essa energia vital se restabeleça. E na hora que a gente retoma um novo, né? Assume um novo equilíbrio, a gente melhora dos sintomas, porque a gente para de manifestar, né? Os sintomas. Você quer falar de leis de cura? Antes da gente Então, caminhar. só uma coisa que né, a gente tem falado bastante, mas é que tem sempre gente nova, então acho que vale a pena dar uma repetida. Isso de energia vital que fica parecendo né, uma viagem, é uma coisa muito abstrata, na verdade é um pouco abstrato mesmo, porque a gente não consegue enxergar, pegar a energia, né? A energia é uma grandeza escalar, não tem direção, né? E é uma, vamos dizer assim, é uma possibilidade do que pode acontecer, né? É uma potencialidade. E aí o que vai definir o que vai acontecer com a energia, enfim, vai depender aí das condições. Mas aí a gente vai falar aí, bem entre aspas, energia elétrica, energia, não sei, né? E vai falar o que vai acontecer, né? Que é o trabalho. Então, é a luz, é a lâmpada, acende a lâmpada, gira o motor, enfim, aquela energia vai gerar algum trabalho. E a energia da vida é energia vital, é só isso. Né? Então, a gente pode até depois conversar, acho que é legal a gente fazer uma live sobre vitalismo, aí sim a gente pode né, conversar um pouquinho mais a fundo. Mas o conceito de energia vital é simples assim, tá bom? É só uma energia aí que tem a ver com a vida. Respiração, né? Fotossíntese, respiração, metabolismo intermediário, dá pra gente falar que é um dos pontos de vista, né? Dá pra gente falar que é só essa energia aí da vida. E as leis de cura, o medicamento homeopático, seja nos quadros agudos, seja nos quadros crônicos, ele precisa, quando a gente toma um medicamento, precisa sempre evoluir do mais grave para o menos grave, né? Então, existe uma maneira da gente falar isso dividido em três. Existem exceções a essa regra, mas é sempre do mais grave, né? Sai de um quadro mais grave e vai para o mais superficial, menos grave. Então, isso pode ser de cima para baixo, principalmente no sistema nervoso. Então, o sistema nervoso central é mais nobre do que o sistema nervoso periférico, não que não seja importante, mas a gente só está falando de uma hierarquia. De dentro para fora, se for principalmente o sistema digestivo, né? Porque aí o estômago está mais embaixo, mas a boca está mais para cima, então não é de cima para baixo, mas é de dentro para fora. E do mais recente para o mais antigo, né? Existe a história natural da doença, que é ir piorando, né? E a cura é o contrário disso, né? Então, o caminho de volta é quando a gente até chegar na saúde de novo. Né? Então, todas as vezes que a gente toma um medicamento homeopático, se não acontecer um deslocamento de órgão de choque, que a gente chama, por exemplo, tem dor de estômago e aí depois melhora e fica com uma afta, alguma coisa assim, ou tem uma dor de cabeça e aí de repente, né, de repente não, mas melhora da dor de cabeça, faz uma dor leve no dente, enfim, sempre num quadro mais grave para um quadro
mais superficial, que traz menos perigo, menos risco de vida, né? Então, o que é um deslocamento de órgão de choque? Né? Ele sai de um órgão e vai para outro. Né? Então, ele sai de um órgão mais nobre, mais profundo, mais importante, e vai para um outro mais superficial, menos importante. Né? Que nem o Du falou aí do estômago, não? Estômago e mucosa. dente. Né? Então, o estômago é O muito mais estômago, nobre. mucosa, Né? né? E vem para a boca, Mas que a é gente tá mais superficial. acho que a gente está saindo muito do tema, né? Então vamos voltar lá. Então, Soraya, passei em consulta pela primeira vez com você e você me pediu para comprar lá, nem sei quantos medicamentos são, uns 10, 15 medicamentos. O que eu vou fazer com tudo isso de remédio aqui em casa, Soraya? Para que você me passou isso? Então, eu vou dar um exemplo. É meia-noite, a sua filha tem 3 aninhos e começou com dor de ouvido. O que a gente vai fazer? Meia-noite no sábado, vamos melhorar, vamos piorar ainda mais a situação. Num sábado, meia-noite, sua filha começa com um dor de ouvido. Ou você foi para a praia, foi para a Bahia, comeu acarajé e começou com diarreia e vômito. O que a gente vai fazer? Então, para isso, a gente tem essa reserva, né? Esses medicamentos em casa para os momentos de urgência. Então, esses quadros agudos que a gente precisa tratar naquele momento, não dá para eu ir amanhã na farmácia, comprar esse remédio para ver o que eu vou tomar. Então, a gente já deixa alguns medicamentos que a gente percebe ali pela consulta a probabilidade que de quais quadros, né, do aquele paciente vai apresentar, e a gente já deixa de reserva alguns medicamentos. Então, a farmacinha é para nos atender esses momentos em que a gente pode passar ali um aperto em casa e precisar da medicação de urgência. Quer completar alguma coisa sobre a farmacinha? Não, às vezes, a gente vai falar sobre isso, mas às vezes o pessoal fica um pouquinho confuso, né, na primeira consulta. É isso que você está falando, né? Então, geralmente, nem sempre, a gente divide o receituário em dois, tá? Para facilitar. Então, um receituário é uma prescrição, é do medicamento do crônico, que é o que vocês vão tomar, e o outro receituário não é para tomar, né? É a farmacinha. Eu até escrevo assim, este é para agora. No outro eu escrevo, este é para deixar guardado em casa, tá? Então, sempre tem essa diferença aí de medicação. Então, principalmente para quem está chegando agora, tem que entender essa diferença. O que vem um monte de remédio é a farmacinha que a gente vai deixar guardado lá em casa. E a única medicação é que você vai tomar agora, depois da consulta, né? Eu queria entrar na questão da validade, podemos entrar nessa questão? Podemos. Então, geralmente, a gente indica que vocês comprem a farmacinha em glóbulos. Ai, Soraya, mas por que em glóbulos? É tão mais fácil gotinha, né? A gente só abre, pinga na língua e acabou. Por que a gente faz? Né? Por que a gente compra em glóbulo e não em gotinha, que é muito mais rápido? Fala pra gente disso. Então, acho que os dois veículos aí, né, que a gente usa na homeopatia, ou é o glóbulo, né, ou uma solução hidroalcoólica, ou a água, né, quando a gente usa o plus, né. O veículo é a água, o álcool é para conservar, né. Então, para quem sai muito, fica muito na rua, não dá tempo de fazer o plus direito, embora a gente tenha um vídeo nosso no YouTube que a gente ensina a fazer uma garrafinha de vidro e tal. Mas quem quer praticidade, realmente gotas dá para a gente fazer de uma maneira, né, administrar de uma maneira que seja mais fácil de tomar. Qual o problema? O problema é que ou o plástico, né, do batom ou do conta-gotas, ou aquela borracha, né, daquele conta-gotas mais antigo, que eu acho muito mais eficiente, acaba reagindo, né, com a solução hidroalcoólica, com a solução, né, e depois de um ano vence. Então a gente preconiza mais que se compre o medicamento, faça a farmacinha em glóbulos, porque os glóbulos eles duram muito mais tempo, né? Pela farmacopeia brasileira são 2 anos
mas a gente sabe que isso, né, Pela prática, a gente pela vê que prática, a dura, gente sabe que, se bem, né, guardados, a gente vai falar sobre isso hoje, mas se você guardar direitinho o seu medicamento, ele dura pode durar muito, bastante. muito mais depois, né? Vocês podem até perguntar para, né, para o seu médico, enfim, quanto tempo você tem medicamento de quando, né, na sua casa e já usou e funcionou ou não, enfim. Agora, Então a se for gente prefere líquido, glóbulos, né? Agora, se for líquido, então já vamos falar um pouquinho do armazenamento. Então, o que acontece? Imagina que lá dentro do frasco tem, tem as substâncias, entre aspas, estão querendo sair. E tem coisa de fora querendo entrar, vamos falar assim. Que é a pressão parcial, né? Tem a pressão parcial de dentro do frasco em relação ao ambiente. Então, é claro que uma solução hidroalcoólica, o álcool é volátil, né? Então, é claro que uma solução, ela tem uma pressão parcial, ou seja, aquela solução vai ficar querendo sair do frasco com uma intensidade muito maior do que um sólido, né? Do que um veículo sólido, que são os glóbulos. Então, se você guardar a sua farmacinha, se tiver frascos de medicamentos líquidos, né, com um veículo líquido e sólido, e ela for muito fechada, o que vai acontecer com o tempo é que os medicamentos que estão ali com veículo líquido, eles vão acabar contaminando, enfim, vai estragar toda a sua farmacinha. Por isso que a gente sempre pede, né, que a caixinha que vocês guardam aí o medicamento, ou ela seja vazada, ou pelo menos você guarde separado, né, o que é em glóbulos do que é líquido, né? né? Então, a gente só não respondeu a duração ali do líquido, né? Um ano. Geralmente o líquido demora um ano. Um ano. Até Então, dura mais, mas acho que não vale a pena isso. o líquido não dá para a gente arriscar. A gente tem que realmente seguir ali o que está escrito no frasco, né? Então, se a gente comprar uma farmacinha toda em líquida, com certeza vai ser muito mais fácil de administrar, mas a duração dela é muito pequena. Então, daqui a um ano tem que comprar novamente a farmacinha. A ponto que, se eu comprar em glóbulos, aí sim essa medicação a gente pode demorar um pouquinho mais para refazer toda a compra aí das medicações, tá? Então é por isso que a gente acaba prescrevendo em glóbulos, porque a gente sabe que vai durar mais e quando a gente precisar, a gente vai ter mais certeza da ação daquele medicamento, tá? Então, como o Du falou, a gente geralmente guarda, eu até bati foto do nosso, depois se dá uma olhadinha na capa da chamada da live, né? A gente tem vários medicamentos aqui em casa, né, Du? A gente tem, nossa, não sei, acho que são 4 caixinhas e uma caixona de muitos medicamentos a gente tem aqui, que a gente acaba tendo de reserva para quando alguém precisar, né? Então a gente deixa os glóbulos separados dos líquidos. Todas as caixinhas são abertas. A caixinha líquida é vazada, né? Que nem o Du falou, com furinhos. O que quer dizer vazado? Com furinhos, né? Separado do líquido, para não acontecer essa contaminação aí da medicação líquida, dessa medicação líquida, contaminar também os glóbulos, que são lá as bolinhas de açúcar, tá? Então, deixar separados os dois. E essa caixinha, Du, eu preciso ter algum cuidado com ela? A caixinha de preferência é, não pode soltar cheiro, né? Então, de preferência de madeira, mas não pode ter verniz, não pode ter tinta. Não pode ter cheiro nenhum, Não né, pode Du? ter cheiro nenhum. E não pode também estar junto com os outros remédios, por exemplo, eu tomo alguns remédios de alopatia, posso misturar tudo numa caixinha só? Não, não pode. Então, deixar o medicamento homeopático separado do medicamento alopático. O que mais, Du, que precisa de cuidado com essa caixinha? A caixinha, ela, de preferência ser vazada, né? Que a gente já falou. O local dela. Vamos falar já É, do periférico. é. Então, o medicamento, a caixinha, né? O medicamento e, por conseguinte, a caixinha, ela deve ser guardada. Se não for numa caixinha, for numa gaveta, né? Os medicamentos eles não podem ficar expostos a nada que possa diminuir a validade do medicamento. Então, qualquer coisa, qualquer substância que tenha odor forte, não pode.
Qualquer medicamento, a Soraya já falou, né? Medicamentos aí, pode ser floral de bar, pode ser medicamento alopático, enfim. Em primeiro lugar, converse com o seu médico para ver se é adequado você estar tomando ao mesmo tempo, né? Claro que a gente não vai fugir da ética médica, de ficar comentando sobre outros medicamentos, mas a gente pode comentar, né? Se deve ou não tomar ao mesmo tempo, o que pode acontecer, a gente pode informar, né? Mas não comentar sobre outra prescrição, né, de outro profissional, isso nunca. Então, medicamentos, produtos de limpeza, fontes de radiação ionizante ou não ionizante, ou seja, qualquer coisa que vá na tomada ou use bateria é uma fonte de radiação não ionizante, né? Antigamente, aquelas televisões de tubo e os monitores tinham, né, uma radiação ionizante, é pouco, mas fica exposto muito tempo, né? A lâmpada fluorescente, enfim, qualquer radiação ionizante também, passar no raio-x do aeroporto, né? Então, tudo isso a gente não enxerga, mas é um estímulo muito forte para o medicamento homeopático, que é um medicamento sutil, né? Mas fala mais dos eletrônicos, dá uma citada. Qualquer coisa que use eletricidade, né, bateria ou ligado na tomada, não pode. Vai criar um campo eletromagnético que pode interferir, pode estragar o medicamento, né? Geladeira, micro-ondas, celular, televisão, mais televisão. rádio. Qual o problema dos alto-falantes? Alto-falantes tem um imã potente, né, geralmente ali. Caixinha de som. Caixinha de som. Então, além da bateria, ainda tem o ímã, né, para funcionar o alto-falante. Então, também não pode. Ah, eu carrego no carro e deixo ali na porta. Não, na porta tem geralmente né, o alto-falante do som, que tem um ímã muito forte. Então, vai acabar estragando além do calor do sol, né, enfim, daquele efeito estufa, entre aspas, reduzido ali que acontece dentro do carro. Enfim. Bom, então é isso. Então a caixinha não pode esquentar, não pode ter cheiro forte, não pode ter nada de eletrônicos por perto, senão vai afetar a qualidade da medicação. Né? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com também onde armazenar essa caixinha em casa. Tá? Então não dá para deixar na cozinha num lugar quente. Na cozinha em cima da geladeira, né? Muita gente fala isso. Posso deixar em cima da geladeira? No armário com perfume ou naftalina, né? Eu queria que a gente trouxesse esses exemplos mais concretos, tá? Então tem que deixar num local mais arejado, que não bata sol, com a tampa aberta, para não contaminar uma medicação com a outra. Antes da gente ler, eu queria só... Eu acho que a gente podia ler. Faltam 15 minutinhos, vamos ler. Eu vi que tem bastante dúvida. Depois a gente, qualquer coisa, responde numa outra live. A gente termina o que eu queria falar em uma outra live. Então vamos lá, vamos ler aqui o que o pessoal falou. Boa noite, gente. Beijos todo mundo. Boa noite, queridas. Boa noite, Vitória. Vitória fez propaganda da nossa live lá na rede social, acho. Obrigado, Vitória. Boa noite, Clau. Beijos. A Clau falou que tem a farmacinha completa em casa. Ainda bem. Obrigada, Clau. Oi, meu amor, tia te ama, viu? Também tô com saudade, minha querida. A Josi falou assim, boa noite, eu sou Josefina, sou paciente do doutor no posto. Gostaria de saber se os medicamentos dose única, qual o tempo de atuação no organismo? Interessante. Josi, é assim, cada medicação tem um tempo de ação, mas mais ou menos elas duram 40 a 60 dias no nosso organismo. Tá? Então a gente toma uma dose única. Eu até queria que a gente falasse lá do balanço. Eu sempre até falo isso na minha consulta. Eu roubo a analogia do meu marido. Então a gente passa em consulta e o médico prescreve uma medicação. Essa medicação, o Du sempre faz uma analogia com um balanço. Ou pêndulo, né? Então como se você viesse na consulta e eu te desse uma empurradinha no balanço. Enquanto você está balançando, a medicação está agindo. Então, ali dura 40, né? No máximo 60 dias a medicação está agindo. E aí, daqui
40, 60 dias, a gente tem que voltar a se ver. Depende do quadro, tem às vezes mais tempo, às vezes menos tempo, mas é mais ou menos esse tempo. Por quê? Porque eu preciso dar mais uma empurradinha nesse balanço. Tá? Então, por mais que a gente tome só uma dose, que é uma coisa que todo mundo fala, puxa, mas eu vou tomar só uma dose, doutora? Eu vim até aqui, conversei até, você só vai me dar uma gotinha ou 2 glóbulos para chupar? Mas são 2 glóbulos que vão ficar agindo aí por 40, 60 dias no seu corpo, tá? Ele falou assim, a farmacinha em casa, isso é a Cláudia falando, a farmacinha em casa salvou minha mãe de cólica renal grave. Já que a Cláudia trouxe aqui, foi mesmo, tá? Então, gente, foi numa virada de ano, né? Um quadro muito grave, e graças a gente ter essa farmácia em casa, a gente conseguiu, né, tratar, porque a gente estava muito longe de São Paulo, né? E se resolveu muito bem o quadro dela, né? Então a farmacinha é para esses momentos que a gente pode ser pego assim inesperadamente, né? Vai nos ajudar. Do André falou assim, obrigada, viu, por compartilhar. A Andrea falou assim, sobre a doença crônica, tendo um sintoma ainda que sutil, deve-se tomar o medicamento. Esse tratamento pode durar anos. Em geral, não tem. Aí também, viu, André? Eu acho que você já sabe, você está ajudando a gente, né? Mas eu vou aproveitar. O que acontece? A homeopatia, por tratar o indivíduo como um todo, ela não achei uma palavra melhor agora, mas ela se presta para vários níveis, entre aspas, aí, de tratamento. Então, tem o paciente que vem mais por uma questão física, e aí, por exemplo, eu vim com dor de estômago, tá? Então, aí ele acaba tomando o medicamento, melhora da dor de estômago, fica satisfeito e para de vir, né? E como também o medicamento atinge, na verdade todo medicamento atinge, mas na homeopatia a gente tem um certo controle aí sobre a função física e psíquica, né? Não um ou outro. Então, alguns pacientes eles acabam ficando porque eles vêm com esse objetivo ou não, eles descobrem até esse objetivo depois, durante o tratamento, né? Puxa, tomei o medicamento, tal, melhorou do estômago, mas eu reparei que também deu uma melhorada na minha irritação ou na minha ansiedade. É isso mesmo? Como é que funciona? Ou o paciente já sabe mesmo que, né, e já vem buscar o tratamento aí para o medicamento homeopático, o tratamento homeopático com esse objetivo mesmo de ir trabalhando, né? Temperamento, caráter, né? Então, a palavra caráter acho que não foi bem utilizada. Que caráter é o temperamento mais do que acontece na vida da pessoa, né? Dá para dar uma mudada, não um caráter no sentido aí de moral, ética, né? Que aí são valores, aí acho que é um assunto diferente. Então, acho que sim, depende, né, do objetivo de cada um, mas o ideal para nós, como pacientes e como médicos homeopatas, o ideal é que o indivíduo ele se trate né, pela homeopatia até ficar o mais pleno possível, né? Então isso e aí entra no conceito de saúde. Então a gente quer que a pessoa fique sem sintomas ou praticamente sem sintomas e que o pensamento, o humor, o sentimento, enfim, que o indivíduo ele se desenvolva como um todo, né? Para ficar cada vez chavão, mas cada vez fique mais feliz, mais produtivo, enfim, use a vontade dele, né, para coisas úteis para ele, para ganhar conhecimento, ter relacionamentos melhores, mais saudáveis, tudo isso, né? A homeopatia não é a homeopatia, né? É o indivíduo, né? Tem essa potencialidade e a homeopatia tem a capacidade de auxiliar. A André também perguntou assim, sobre uma doença aguda e a impossibilidade de contato com o médico, poderíamos saber sobre o medicamento nessa situação? Tipo, diarreia, tal medicamento, febre alta, tal medicamento, porque dá um desespero. Eu acho que a André também sabe essa resposta e eu acho que ela está pondo aqui só para nos ajudar. Não dá, gente. Por
quê? Porque a dor de cabeça da Soraya não é a mesma dor de cabeça do Eduardo. Então, a dor de cabeça da Soraya vai se comportar de uma forma num momento e pode se comportar de outra forma em outro momento. Então, para cada tipo de dor de cabeça, para cada tipo de sintoma, vai ser uma medicação. Então, nem sempre para uma dor de cabeça vai ser o mesmo remédio. Então, não dá para eu falar assim, Soraya, então tome para dor de cabeça esse remédio, porque de acordo com as características da dor de cabeça X, vai ser um remédio. E da dor de cabeça Y vai ser outro remédio. Então, para cada momento é uma medicação, tá? Até, assim, as moléstias, né, que são essas reações alteradas que a gente tem, né, que não estão no nosso padrão, e sintoma crônico, mesmo que a gente esteja, entre aspas, acostumado, também é moléstia, tá? É comum, não é normal, né? Então, na verdade, nossa, eu já estou com sono, o raciocínio tá falhando. Qual que era? Você perdeu? Me perdi. Segunda vez, né? Enfim. Se pode ser o mesmo medicamento em Tá todas as bom, era isso situações. aí. Nossa, vamos lá. Então, a moléstia depende de dois conjuntos aí. De... é o micro e o macro, tá bom? Então, o que acontece? O micro é a gente e o macro é o meio ambiente. Dessa interação, quando há uma má adaptação, isso gera uma moléstia. Ou porque a gente está muito enfraquecido, ou tem uma predisposição muito intensa em relação a um estímulo que seja normal, ou o estímulo ele é muito forte, vindo do meio ambiente. Quando o estímulo ele é muito forte vindo do ambiente, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, um ferimento corto-contato, ou seja, você levou uma pancada, levou um tiro, levou uma facada, comeu alguma coisa, né, uma queimadura, comeu alguma coisa muito, comeu demais, começa a fugir um pouquinho da individualidade. Por quê? Porque não importa, a pessoa vai ser afetada porque o estímulo foi muito intenso. Nessas situações, só nessas situações, existem alguns medicamentos padrões que a gente não pode falar aqui, mas que a gente pode conversar um pouquinho durante as consultas. Por quê? Porque nesse espaço a gente não pode de jeito nenhum falar de prescrição e outra coisa, né? Automedicação a gente desestimula, tá bom? Porque pode fazer mal para vocês. A Dorinha me mandou uma mensagem no particular, eu não sabia que Ah, existia isso. ok. Vamos continuar aqui. O Ricardo falou assim: pode-se usar aquela caixinha de isopor, sabe, do que Não, tem. aquela caixinha de isopor geralmente ela tem um chanfrado, não sei como é que chama. Mas enfim, ela é feita, a caixinha de isopor, ela é feita por quê? Para quê? Para isolar, né? Para ser um isolante térmico. Então aquela substância tem um monte de ar dentro e isso acaba isolando termicamente, mas também ela fica muito fechada, né? Então, se você fizer alguns buracos na caixa, fica até tudo bem. Se não tiver nenhum cheiro também, né? Muitas vezes foi transportado um medicamento, depende do que foi transportado dentro do isopor também. Ele é meio poroso, acaba ficando com cheiro, né, do que foi transportado. Eu não acho muito adequado uma caixa de isopor. Acho mais adequado de madeira mesmo, né? Mesmo que seja MDF, né? Sem verniz, sem tinta e for vazada, acho que tudo bem. Olha, ele falou: tia, tu me liga depois. Lele, eu vou te ligar com certeza, meu amor. A Silvia falou assim: boa noite, casal lindo, que eu amo tanto. Que bonitinho. Essa semana mesmo estou usando um medicamento que o doutor Eduardo me indicou, que tinha na farmacinha. Obrigada pelo relato, é isso aí, muito bom. André falou assim: esta foi uma live muito bacana, muito produtiva para mim. Uma crescente aprendizagem que acalma a alma. Nossa, que legal, obrigada, viu? A Vitória falou: gratidão, queridos médicos, por essa excelente live. Muito esclarecedora. Vamos dar uma lida ali, Du? Bom, mas foi mais o Alexandre mesmo, né, que falou. Ele falou que ele prefere globos por causa da validade e também economiza. A Lógico gente que também, economiza, com com certeza. certeza. Né,
São vários medicamentos, né? E ele perguntou, agora eu vou guardar onde? Ó, na lavanderia ou no banheiro, a umidade estraga, os glóbulos ficam grudados depois de um tempo, tá bom? E na lavanderia tem um cheiro, né, Du? Na lavanderia tem um monte de produto, né? O medicamento líquido contém álcool. Já escutei dizer que bebida alcoólica não corta o efeito do medicamento e nem causa problemas graves, como acontece com o alopático. Será? Não, aí é mais uma questão de quantidade, né, Alexandre? O medicamento homeopático, geralmente a gente perde a 20, no máximo 30%, né, numa solução hidroalcoólica. E você vai, geralmente da farmacinha, você vai usar 2 gotas diluídas em meio copo de água. Então vai dar uns 150, 200 ml de água. Então a quantidade de álcool realmente, claro que se você tomar litros do medicamento homeopático, além além de você poder ter um monte de sintomas do medicamento, né? Porque a gente está falando do veículo, não do medicamento. Além de você ter sintomas aí que são tipo de intoxicação do álcool e do... É claro que vai fazer mal, né? Mas a quantidade, né? Continuando na mesma questão anterior, a cânfora corta o efeito. Isso Que aí. bom que você Isso aí a gente falou precisa falar isso. em uma outra live, né? Mas vamos aproveitar só esse gancho, Du. Então, a cânfora, gente, e tem cânfora, vamos falar em outra live, realmente tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa tem cânfora, mas é importante já deixar esse... Porque se você colocar uma cânfora ali do lado da farmacinha, você vai perder a ação de vários medicamentos, tá, gente? Então, a cânfora, se eu tomar a medicação e usar a cânfora de alguma forma, ou borrifar, ou passar, enfim, depois a gente fala mais sobre isso, mas perde o efeito de muitos medicamentos homeopáticos, tá? Então, a cânfora, ela inibe a ação do medicamento, tá? Então, é importante saber isso. Eu vou roubar, tá? Tavani, se você puder me fazer ou joinha assim ou joinha assim, você já me ajuda, tá bom? Ela vai entender o que eu tô falando. A Geni falou assim, e as caixas de plástico? É que depende muito da caixa de plástico, mas, por exemplo, se for um Tupperware... O plástico geralmente tem odor, tem o cheiro e também a caixa de plástico em geral não é adequado, tá? O ideal mesmo é uma madeira, sem Sabe que cheiro. tem aquelas... Como é que chama aquele material? Aquelas... Vime. Será que é Vime? Tem Aquelas algumas de sisal, que é mais aquele mais molinho. vazadinha. A Cida falou assim, eu guardo em cima do guarda-roupa, no que é baixo, sem nada de cheiro. de cheiro. Perfeito. Na chácara a gente coloca também. A gente põe no guarda-roupa. Agora mudou. Agora não, porque o guarda-roupa tá muito... A gente ganha o guarda-roupa. Mas aqui também, é dentro do guarda-roupa aqui em casa também. Acho que acabou. Sim. Deixa eu só ver se eu queria falar de plus, mas aí a gente vai ter que deixar para a próxima semana. Gente, eu acho que é isso. Então a ideia geral era aqui, né? Por que ter a farmacinha? Porque a gente tem que estar preparado para se acontecer algum quadro agudo, a gente está com a medicação em casa para a gente tratar. Né? Saber o que é crônico, o que é agudo. Uma caixa de sapato nova com furos, pode ser. Depende do sapato. Pega uma caixa da Melissa. Não dá. A Melissa tem cheiro. A Melissa deixa um cheiro muito forte. O couro de homem de sapato também, do sapato de homem, realmente o Tico e o Tec não estão funcionando bem hoje. Pior, né, do que o normal. Então, caixa de sapato de homem com couro também não é adequado. Eu acho melhor uma caixinha feita mesmo para esse fim, tá? Para essa finalidade. Eu acabei de bater o olho. Então vamos lá. Então, para que ter a farmacinha? Por causa dos quadros agudos. Então, é importante a gente ter a farmacinha em casa, porque se a gente tiver algum quadro agudo, a gente vai ter ali a medicação disponível. Por que a gente prefere em glóbulos do que em gotas? Os dois vão ter ótima ação. Mas, se for em glóbulos, a medicação vai ter uma duração maior. Então, financeiramente, é mais interessante a gente ter em glóbulos. E para armazenar é muito melhor do que em líquido. Então, a gente tem mais certeza de que o medicamento vai agir.
Uma coisa que a gente não falou é existe a farmacinha com frasquinhos pequenininhos. Flaconete. Com flaconete. Então, a gente pode comprar o frasco normal, que tem um monte de glóbulo que dura, né, muito tempo. Sim. Ou então, uma com frasquinhos pequenininhos, que aí quando a gente for viajar é mais fácil de transportar, tá? Então, agora uma mensagem que eu acho bem importante, que alguns pacientes mais antigos às vezes acaba às vezes dando certo, mas eu acho muito arriscado. Não se automediquem, hein, gente? Boa. Por favor. A gente deixa o WhatsApp, Não se deixa o nos telefone. a gente A se gente, disponibiliza. apesar de ter um certo padrão, porque os medicamentos que a gente mais utiliza em quadros agudos são medicamentos mais com uma matéria médica que é mais ampla. Então, muitas vezes a gente vai acabar usando um grupo de medicamentos até reduzido. Existe uma indicação mais precisa para cada quadro, tá bom? E a gente precisa fazer um diagnóstico médico, tá? Porque você pode cometer uma doença aguda mais grave, pode iniciar por sintomas leves também. Então a gente precisa que vocês entrem em contato com a gente. Não comece a tomar. Uma coisa muito comum que acontece assim. Eu tô com gripe ebriônia, né? Então eu já comecei a fazer o plus, ou eu estou com diarreia, eu já comecei, enfim. Nem fala o Não que fa... é melhor não. porque já vai... Então, não façam isso, hein, por favor. Manda mensagem, se a gente não responder rápido, liga, né? Para quadro agudo, precisa entrar em contato com a gente. Tá? Tá bom, Só gente. o Alexandre falou aqui. Tomar bebida alcoólica misturada ao medicamento, não, tá bom? O álcool, quando ingerido, né, em quantidade, ele faz com que o nosso sistema imunológico, ele fique meio, entre aspas, parado, tá? Só pega uma delegacia e embriaga todo mundo. Mas não é bem isso, mas enfim. O nosso sistema de defesa não vai funcionar com o tempo, tá bom? Agora sim, né, Du? Agora sim, demos tudo. Gente, muito, muito obrigada. A Lê deixou uma sugestão aqui, a gente vai realmente fazer isso sim numa próxima live. Muito obrigada, gente, por ter ficado aqui até esse horário conosco. Obrigada por terem voltado, a gente estava com saudade. Mas o descanso foi bom também. Foi bom, foi bom. E até semana que vem. Até. Beijos. Tchau, Ricardo. Bom descanso, gente. Tchau, Lu. Beijos. Tchau, gente. Tchau a todos. Obrigado por presença.